África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o 21º e último episódio da segunda temporada do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta será sobre o Mazembe, vice-campeão mundial de clubes de 2010. Então vai ser um episódio muito bacana para a gente relembrar o feito do Mazembe, né, um time africano que fez história, né, na competição interclubes, e também fazer toda uma reflexão acerca do case Mazembe, né, e também sobre a repercussão que teve aqui no Brasil. Então vai ser um episódio muito bacana para a gente discutir sobre o futebol africano também como um todo. Antes da gente começar a discutir e eu apresentar o participante desse episódio, eu peço para que vocês nos sigam lá no medium.com/pontadelanca, por onde nós produzimos textos sobre futebol e jogadoras e jogadores africanos. Então, chegamos ao final, né, desse ano, então vocês podem ir lá fazer aquela retrospectiva, né, dar aquela lida dos nossos textos que a gente escreveu lá com muito carinho no nosso Medium ao longo de todo esse ano, beleza? Então eu peço também para que vocês nos sigam também lá no Spotify, para quem segue no Spotify, para quem gosta de nos ouvir no Spotify, para quem gosta de nos ouvir no Castbox, no Anchor, no Deezer. Também estamos no Google Podcasts e também, mais recentemente, no Apple Podcasts. Então, em todas essas plataformas, além do YouTube, onde a gente sempre publica os nossos episódios, vocês podem darem uma ouvida e darem uma divulgada no link do episódio para o pessoal que às vezes não ouve no Spotify, mas ouve no Castbox ou ouve no YouTube também. Então, sintam-se à vontade, beleza? Depois desse episódio, vocês também podem dar uma conferida lá no nosso Mama África FC Continente, apresentado pelo querido Rubens Guilherme Santos, que nessa semana soltou um episódio sobre Guiné Equatorial. Para quem não sabe, o Mama África FC Continente é o nosso podcast semanal, onde a gente apresenta uma nação africana por semana e todo o seu contexto social e histórico. Então é um conteúdo muito bacana para você aprender sobre as nações africanas, beleza? E também, na última semana anterior à publicação desse podcast, a gente soltou o África em Pauta já, né? A nossa 4ª edição do África em Pauta, que é um podcast mais novo aqui da casa, onde é um noticiário sobre o continente africano, mas também com quadros sobre cultura, sobre também um resgate histórico, sobre personalidades históricas do continente e também o esporte no continente. E é apresentado pelo nosso querido também Marcos Carvalho, e também tem a participação de todo o grupo do Ponta de Lança nesse episódio, beleza? Lá no Twitter, no @pontalanca, chegamos a 5.600 seguidores. Então, pode ser que a gente consiga chegar a 6.000 até o final do ano. Então, se você ainda não nos segue, dê uma seguida lá, que a gente está sempre publicando coisas bacanas lá, fazendo uma cobertura diária sobre o futebol e tudo que envolve o continente africano, beleza? Também estamos no Instagram e no Facebook, só colocar lá Ponta de Lança Podcasts nos procuradores, e vocês vão achar lá o nosso logo do Ponta de Lança. Então é só nos seguir. No Facebook já passamos de 2.000 curtidas, e no Instagram a gente está chegando ali a quase 1.000 seguidores, se eu não me engano, beleza? Então, como vocês já sabem, nesse podcast, Mama África FC, a gente sempre faz aquela conexão bem bacana, a gente faz por estados e tal, mas assim como no último episódio que a gente soltou do Mama África FC, que é um episódio sobre o Al Ahly, campeão africano de 2020, depois vocês podem dar uma escutada também aí no seu agregador de podcast favorito, eu vou fazer uma conexão única dessa vez também, num podcast que hoje vai ser praticamente gaúcho, apesar de eu estar morando no Rio de Janeiro. Quem já me ouve aqui sabe que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Porque eu vou fazer um contato lá em Porto Alegre para falar com o nosso querido Bruno Negrão. Vou tentar não zoar, porque eu sou um jornalista muito imparcial nesse quesito sobre o Mazembe, e porque essa é uma discussão que também requer maturidade, porque é uma discussão sobre o Mazembe, sobre o case do Mazembe, né, no Mundial de 2010, mas que teve toda a zoação aqui no Brasil e tudo mais, mas também nesse episódio a gente vai também fazer uma
uma discussão séria sobre o Mazembe, que é um gigante da República Democrática do Congo, e nada melhor que o nosso querido Bruno Negrão também para ajudar nessa discussão. Então, seja bem-vindo, irmão, para esse último episódio aí do Mamáfrica FC e o nosso fechamento aqui, pelo menos desse podcast. Com licença, salve Luiz, salve os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, né? Sempre bom estar aqui gravando mais um Mamáfrica FC, quadro que eu gosto bastante. Vamos falar hoje, né, do Mundial de 2010, do feito do Mazembe. Eu, como colorado, acaba sendo um dia que foi bem marcante para mim, não tão positivamente, mas acho que apesar de toda a flauta, que é natural do futebol, acho que vai ser um podcast muito importante também para a gente pautar e definir o tamanho do Mazembe, a grandeza do clube, né, um dos maiores clubes da África, de todo o continente africano, um dos maiores campeões, né, da Liga dos Campeões da CAF. E para a gente também traçar um pouco, né, desmistificar, desfolclorizar algumas questões e tratar com um pouco de forma séria sobre esse feito que é um feito de todo o futebol africano, né? Foi o primeiro clube do continente a chegar numa final de Mundial de Clubes e acaba sendo um feito que é bem marcante, assim, principalmente pela força e pela expressão que o Mazembe traz também, um clube que é bem único, digamos assim. Então, vamos trazer bastante essas questões, a gente vai poder falar um pouquinho mais, vamos relembrar um pouquinho, né, nesse podcast que está um pouco grenalizado, um gremista colorado, mas acho que é um feito que é ímpar para o futebol africano, num ano que foi muito marcante, né, para o futebol africano. A gente, na metade do ano, fez um especial de 10 anos da Copa do Mundo, e agora estão fazendo esse especial de 10 anos do Mundial de Clubes, né, a primeira vez que um clube africano chega na final. Então, acho que 2010 foi um ano bem marcante, bem significativo para o futebol africano num geral. E é sempre bom a gente estar comentando e relembrando, né, para que relembrar a história do futebol é o que a gente costuma fazer bastante aqui e valorizar, né, dar o devido valor aos jogadores, aos ícones, aos personagens que construíram essa história. Muito bem contextualizado esse começo, então sobe a trilha. Nós vamos falar então sobre o todo-poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Então, como a gente disse, né, no começo do podcast, esse é um case muito interessante para o futebol africano, também para o futebol mundial, mas também para o futebol brasileiro, né, porque afinal, Mazembe é um grande clube, como disse o próprio Bruno Negrão também já contextualizou na entrada do episódio, um grande público também da República Democrática do Congo. E Bruno, logo quando surgiu o nome do Mazembe aqui no Brasil, muito se tinha aquela simplificação, o Mazembe, o campeão africano, né, que vai jogar o Mundial de Clubes, mas pouco se tinha também uma contextualização ali, pelo menos da mídia brasileira, na época, sobre quem era o Mazembe, né, e o peso do Mazembe para o continente africano, até porque o Mazembe é um clube que, na época, em 2010, conquistou o quarto título da Champions League africana, né, um clube que conquistou o primeiro título em 1967, 68 e ali 2009 e 2010 ele tendo a sua grande ascensão e o seu fortalecimento no cenário do futebol africano. Mas como explicar para o pessoal que está nos ouvindo agora, minimamente assim, as origens desse clube, né? As origens do Mazembe agora como um grande clube, como um gigante da República Democrática do Congo? Então, Luiz, o Mazembe, como bem falado, né, um gigante continental, é o segundo maior vencedor, né, da Liga dos Campeões da CAF atualmente. Ele já tem 5 títulos, perde para o Al-Ahly, que tem 9, está empatado com o Zamalek, que também tem 5. O Mazembe ele tem 2 grandes momentos, né, digamos assim, que a gente pode separar. Acaba sendo um momento ali da década de 60, que ele acaba conquistando os 2 títulos continentais, e que na época ele ainda é chamado de Englebert, que é uma grande empresa de pneus que tem na República Democrática do Congo, que acabou impulsionando um pouco também o clube a conquistar algumas glórias nesse período. E também, nesse mesmo período, o clube foi muito utilizado pelo ditador Mobutu Sese Seko, que governou ali o Congo por um bom período e acabava utilizando o clube também, alavancar, né, utilizando como uma vitrine
aquilo que ele, para o seu próprio governo, né, fazendo o clube como uma forma de propaganda também, assim, do seu próprio governo, do desenvolvimento do país e etc. Uma coisa que já é um pouco recorrente em todo o mundo, na verdade, né, vários governos utilizaram do futebol para se alavancarem, utilizarem como propaganda a favor do seu governo. Então, nesse período de 60, acaba sendo tempos áureos, digamos assim, né, do futebol congolês, e depois acaba retornando nos anos 2000 com o investimento de um magnata, né, que é o Moise Katumbi, que acaba sendo um magnata que ele era torcedor do clube, bem identificado, né, com o Mazembe, e que acaba fazendo esse investimento no clube e acaba retornando, né, o clube para as conquistas, acaba tirando um pouco do ostracismo, né? O Mazembe ficou de 87 até 2000 sem ganhar um título nacional, então acaba recuperando a autoestima do clube e da torcida também. Ele acaba sendo um fator decisivo para a chegada aí de 2010, o Mazembe disputar a final do Mundial de Clubes da FIFA. É um clube que muitas vezes acaba tendo uma história um pouco reduzida aqui no Brasil, quando a gente vai entender. Então se fala do Mazembe pelo contexto de zebra que ele acabou tendo nesse Mundial de Clubes de 2010, que realmente não era um dos favoritos, não era o clube que tinha um dos maiores investimentos a nível mundial, né, ali da competição. Mas se formos falar só fazendo recorte do continente africano, o Mazembe, sim, é um dos principais nomes, um dos grandes nomes, uma das grandes potências. E se formos falar mais especificamente da África subsaariana, da África das nações negras, né, ditas assim, do continente africano, o Mazembe, ele desponta. Não consigo afirmar que talvez seja o maior clube, né, quem sou eu para afirmar isso, mas ele acaba despontando e acaba tendo uma relevância ímpar, assim, em todo esse contexto. Então é sempre importante a gente trazer isso para o Mazembe. E só retomando, né, daí depois nos anos 2000 o Mazembe acaba retomando e marcando de vez, né, no cenário continental, ganhando daí a Liga dos Campeões da CAF em 2009, 2010 e 2015, com grandes exibições, com a participação no Mundial, e aí sim acaba se consolidando. É um clube que tem uma história bem rica, bem interessante, uma torcida bem apaixonada e bem forte, uma das principais torcidas do continente africano, e que a gente vai estar falando um pouquinho mais aí sobre eles, mas é sempre importante a gente valorizar e demonstrar o tamanho da grandeza desse clube, que realmente é um gigante. Não tem outra palavra para falar do Mazembe a não ser gigante, ou então, como diz o próprio nome do clube, o todo-poderoso Mazembe. Muito bem. O Mazembe que em 2010 derrotou o Esperance, né, na Tunísia em 2 jogos. O primeiro jogo foi um sonoro 5-0 na República Democrática do Congo, 5-0. Então quem conhece, né, o Esperance sabe, o Esperance da Tunísia, né, sabe também a tradição que tem na competição. E um 5-0 no jogo de ida e depois um 1-1 no jogo de volta lá na Tunísia, consagrou esse time da República Democrática do Congo, que, como o Bruno disse, é um clube gigante mesmo, e que também por essa visão dos investimentos, mas também por uma questão de projeto, o Mazembe não foi à toa, obviamente, que o Mazembe conquistou tanto em 2009, como em 2010, né, a Liga dos Campeões da CAF, naquele contexto de que os clubes do Norte, né, sempre foram os clubes ali que dominaram, né, e pelo menos o que a gente tem aqui de dados é que desde 2004 o único clube da África subsaariana a ficar com a taça, né, pelo menos até aquela época ali, foi o Mazembe. Então era uma competição ali, pelo menos até ali desde a metade do século até ali 2009, 2010, o Mazembe foi o único clube que conseguiu ali derrubar os clubes do Norte, dentro do contexto do Al-Ahly, né, aquele Al-Ahly que era um Al-Ahly que conseguiu empilhar títulos no continente africano ali, o Al-Ahly que era a base da seleção do Egito também. E, Bruno, isso é uma coisa muito interessante, falando agora do Mazembe. Pouco se falava o fato de que o Mazembe de 2010, que conquistou a Champions League da CAF e que também foi ao Mundial, era a seleção base da República Democrática do Congo, da seleção, né, da República Democrática do Congo, que foi campeã do Campeonato das Nações Africanas, ali de seleções, né, no continente africano, que não é a Copa Africana de Nações, mas que é um torneio ali que as seleções participam com jogadores apenas das ligas nacionais, ali, que jogam nas ligas nacionais, né.
e foi campeã em 2009, e boa parte dessa seleção campeã, inclusive sobre a Gana, tinha jogadores do Mazembe. E o Mazembe é que tem um projeto muito interessante, né, Bruno? Porque pouca gente fala, tu já até contextualizou bem ali sobre os investimentos e tudo mais, mas pouca gente fala também sobre o projeto do Mazembe, principalmente em 2009, 2010 e depois nos anos que se seguiram. Mas até 2010 ali, o Mazembe era um clube muito bem articulado dentro do próprio país e também com um projeto muito interessante ali, né? Então, assim, como é que chegou mais ou menos ali, Bruno, o Mazembe em 2010 naquele Mundial? Porque, assim, do ponto de vista do que a gente recebeu aqui no Brasil, era o campeão africano, né? Nas manchetes que a gente via, quando foi jogar com o Pachuca, por exemplo, era o Pachuca que ia jogar contra o campeão africano. Era como se quase não tivesse nome, né? O Mazembe. Quase que como uma espécie de um esvaziamento da própria história do Mazembe, né? A gente já recebia o Mazembe ali sem saber muito quem era, né? Então, como tu viu esse começo do Mazembe ali no Mundial de Clubes e também essa questão também de como a gente recebeu mediaticamente, digamos assim, o Mazembe aqui para nós, torcedores brasileiros, por exemplo? Então, Luiz, esse projeto que tu comentou, né, de 2009, 2010, essa dobradinha aí do Mazembe, ela é muito importante, né? A Liga dos Campeões da CAF, foi o caminho que ele percorreu para chegar no Mundial de Clubes, então é muito importante tratar. Quando ganha em 2009 o Mazembe, ele acaba mantendo a base do time e acaba ganhando novamente em 2010, e realmente, como tu colocou, né, na final acaba fazendo 5-0 no Esperance da Tunísia, e um placar bem elástico, uma vitória bem marcante, assim. Esperança, que é um clube muito bem estruturado, um clube bem grande da Tunísia, e foi uma vitória bem marcante, bem simbólica, mostrando toda a força, né, todo o entrosamento também daquele time, que poderia ainda, tinha muito a mostrar e acabou mostrando no Mundial. É sempre bom salientar também da estrutura, né, que o Mazembe tem. Como tu falou, os clubes acabam não tendo nome, né, e isso acaba sendo um processo, ainda está se mudando, mas que na época era muito recente. Acho que sempre que a gente for trazendo uma Mazembe é muito importante também a gente colocar, até desculpa se eu estiver fugindo um pouco na pergunta, mas acho que é sempre importante a gente colocar o seguinte: o Mazembe, ele foi o primeiro clube africano a participar de uma final de Mundial de Clubes. Na verdade, foi o primeiro clube de qualquer continente que não seja Europa e América do Sul a participar da final do Mundial de Clubes. Mas o que ocorre? O Mundial de Clubes, em 2010, antes só havia tido participação de clubes africanos no Mundial de 2000, que o Corinthians vence, que foi o primeiro Mundial organizado pela FIFA, e depois em 2005, quando volta a ser organizado pela FIFA, 2006, 2007, 2008, 2009 e daí 2010. Então são 7, me perdi um pouco nas contas, sou de humanas, mas acho que são 7 participações, e já na 7ª acaba chegando numa final. Então, esse processo que começou no início dos anos 2000, de ter um Mundial com clubes de todos os continentes, aí acaba, a gente gradativamente ainda está começando esse processo de conhecer mais os clubes dos outros continentes, que antes era mais difícil, então ficava sempre, o campeão do continente tal, é o campeão africano, é o campeão da Liga Asiática, é o campeão... É sempre isso, e acabam sendo clubes que não tem nome, clubes que a gente não conhece a camisa, não conhece o escudo, e que acabou tá se mudando um pouco em relação a isso. Justamente essa vitória do Mazembe acaba sendo determinante para começar essa mudança, que são poucos os que vão saber nomear os outros clubes que jogaram nos mundiais anteriores, sem ser os dois que acabaram chegando na final, sem ser os europeus e os sul-americanos. É muito difícil no nosso imaginário a gente buscar. Eu consigo de cabeça rápido. Eu sei porque jogou contra o Inter em 2006, né? Acompanhei, mas jogou também contra o São Paulo em 2005. Eu lembro do Al-Ahly assim de cabeça e fica muito difícil de lembrar. Acho que o Barcelona jogou contra o América em 2006. Foge um pouco. Isso, o Raja Casablanca, e acaba fugindo um pouco antes do Mazembe, a gente acaba fugindo um pouco, não era algo tão comum trazer esses outros clubes, a gente sempre tinha noção de que o Mundial era Europa contra a América do Sul, e antes eram jogos protocolares, digamos assim. Então o Mazembe coloca nome, não sou o campeão, não sou apenas o campeão africano, eu sou
o todo-poderoso Mazembe, eu tenho esse nome, as minhas cores são preto e branco, meu escudo é assim, meus jogadores são estes, e acabou se apresentando, e daí sim acaba tendo uma preocupação um pouco, acaba se trazendo um pouco mais, né, mais os olhares para os clubes dos outros continentes, mostrando essa possibilidade de ocorrer, né? Depois ocorreram mais 2 vezes, se eu não me engano, com o Raja Casablanca e acho que o Kashima Antlers, que acaba disputando também a final contra o Real Madrid. Ainda não ocorreu de um clube europeu cair, né? Os europeus jogaram todas as finais, mas quando ocorrer vai chamar mais ainda a atenção e acredito que vai ser um impulso maior ainda, né, nessa mudança, né, de tirar esse olhar focado muito no Ocidente, digamos assim, né, no Ocidente, na América do Sul. Então acaba sendo essa a importância do Mazembe, e um clube que, tudo isso eu digo, né, mas é um clube que desde antes já merecia essa atenção, porque é um clube que 2 vezes ganhou a Liga dos Campeões da CAF. Todo clube que ganha 2 vezes, né, ganhar uma vez só já é muito difícil. A gente sabe que o campeonato continental africano é extremamente difícil, são clubes de diversos países, o continente é grande, é extenso, são longas viagens, é desgastante, é muita pressão também por parte das torcidas fortes, enfim, clubes de peso, né? Então, só por já ter ganho o Campeonato Continental já merecia atenção, mas por ser um clube que estava vindo de uma dobradinha, que já tinha ganhado no ano de 2009, venceu aplicando 5-0 numa final, já merecia mais essa atenção. É uma falha, principalmente eu atribuo ao Inter, né, não ter estudado tanto o Mazembe, não ter tido tanto conhecimento, apesar de que a comissão técnica disse que se tinha um dossiê com todas as informações dos jogadores, mas até da mídia no geral a gente tem que fazer essa culpa, deveria ter sido bem mais estudado, que com todas as conquistas e por ser a base também da seleção congolesa, merecia toda essa atenção. Não foi um acaso, né? Foi uma Mazembe pelo contexto, mas não foi uma zebra por um acaso, é uma zebra que já estava sendo ali estruturada, já estava se desenhando há um bom tempo já, e não era tão difícil prever que aquilo pudesse ocorrer assim, não era tão improvável. Difícil até talvez fosse, né? Porque é a primeira vez, mas não era algo tão improvável, era algo que já vinha sendo desenhado ao longo dos tempos. Muito bem, Bruno, muito bem mesmo, muito bem ressaltado, até porque dos jogadores que estavam, por exemplo, foram campeões pela República Democrática do Congo, né, no Campeonato de Seleções, 8 jogadores do Mazembe participaram daquela campanha, tanto o Kidiaba como o Mabele, o Kimuaki, o Mihaio, o Kazongu, o Imbenza, o Kaliutuka e o Invete. Esses são os jogadores aí que participaram, jogaram com as cores da seleção da República Democrática do Congo e que também estiveram no Mundial de Clubes. E até para começar a citar um ponto importante nisso, é que o próprio Mazembe teve o seu capitão, né, que era um dos melhores jogadores do continente africano naquela época e também na seleção, que é o Tresor Imputu, né, que é um jogador, inclusive, histórico do Mazembe, né, um jogador que atuou por vários anos no Mazembe, um dos grandes nomes da história também do futebol da República Democrática do Congo, e que também não pôde participar porque, enfim, naquele ano se meteu numa confusão num jogo de futebol e acabou ficando cerca de 1 ano de suspenso, né? Enfim, complicação ali num jogo lá em Ruanda. E aí não pôde ir para esse Mundial de Clubes, e mesmo assim aquele Mazembe no primeiro jogo ainda conseguiu vencer o Pachuca, e aí já começa pela primeira surpresa, né? O Mazembe vencendo o Pachuca. O Pachuca que sempre chega ali, às vezes consegue chegar nas semifinais ali, consegue enfrentar algum clube brasileiro, algum clube europeu normalmente, né? E o Mazembe já começou aí, né? Já venceu o Pachuca por 1-0, o gol do Imbenza, e aí já foi para aquele jogo, né? Para aquela semifinal contra o Internacional, obviamente como o grande azarão, né? Mas já conseguiu ali se destacar nesse primeiro jogo, que é muito difícil já passar, né? Porque normalmente os clubes começam a pegar ali clubes do México, clubes africanos, né? Começam a pegar clubes do México, algum outro clube asiático normalmente, que já são clubes ali também que estão num patamar ali bem igualitário, digamos assim, com um campeão africano. E nesse ano não foi diferente. Sim, e Luiz, esse jogo aí contra o Pachuca, eu lembro como se fosse hoje, na verdade, né? Eu conheço meu clube, né? Conheço o Inter, sabia que desde que o Inter em 2007 foi o primeiro campeão da Libertadores a ser eliminado na primeira fase, eu já tava com o pé atrás ali, sabia que alguma coisa podia acontecer, mas eu tava muito preocupado antes, né,
antes do Mundial, estava muito preocupado com o Pachuca. O time do Pachuca era um time que já estava com uma certa sequência disputando ali o Mundial de Clubes. É um clube que já tinha disputado a final da Recopa com o Inter em 2006 também. Já era um clube que eu já tinha uma certa atenção ligada assim. E quando eu tenho a notícia de que o Mazembe vence do Pachuca, muitos colorados e a mídia também no geral, tinha um certo clima de oba-oba naquele Mundial, acabaram achando que o caminho tinha sido facilitado. Mas já liguei o alerta, se venceu do Pachuca, um dos favoritos, digamos assim, era um clube que tinha uma certa atenção nesse Mundial. Se tinha vencido do Pachuca é porque ali já se tinha algo de interessante, né, nesse time do Mazembe. Eu acho que essa vitória sobre o Pachuca ela acaba sendo muito determinante. É claro que o grande foco dessa campanha acaba sendo a vitória contra o Inter, né, que acaba colocando o clube fazendo história, né, na verdade, fazendo história, acaba fazendo algo inédito, um feito inédito. Mas essa vitória contra o Pachuca, ela é muito importante. O time do Pachuca era muito bom, era a base de um time que já tinha ganhado diversos torneios continentais ali entre 2005 e 2010. O Pachuca dominou bastante. Foi um jogo que eu me lembro que já sobressaltava, assim, né? Esse Mundial de Clubes de 2010, assim, se for traçar, né? Essas duas vitórias do Mazembe foram vitórias maiúsculas, assim, né? Foram vitórias de grande expressão. Só acaba brindando, né, a participação dele nesse Mundial por ter feito esse histórico. Esse jogo contra o Pachuca foi um jogo que é o primeiro jogo do Mundial. O Mazembe no ano passado, né, em 2009, como a gente já colocou aqui, havia perdido já nesse primeiro jogo. O Mundial, a gente que acaba acompanhando os clubes sul-americanos, clubes europeus, não se tem noção do quão difícil é o Mundial de Clubes quando se tem mais de 2 jogos, né? Mas quando acaba tendo, né, os clubes que acabam jogando 3 ou 4 partidas, acaba sendo bem mais difícil ainda, e são partidas bem difíceis, assim. O Pachuca era um grande time, assim como o time do Inter era um grande time, e o Mazembe tem todos os méritos pela campanha que ele fez, uma campanha extraordinária, assim, que foi blindada com a final do Mundial. Muito bem citado isso, né, porque realmente, né, esse histórico do Pachuca, ele sempre ser um semifinalista e tal, chegar. E aí essa vitória do Mazembe já sinalizava ali também um clube que, entre os clubes africanos como um todo, talvez o que tenha definido o Mazembe, claro, além de um projeto também de captação de jogadores dentro do continente africano, além, enfim, de um bom futebol, é que esse elenco do Mazembe era um elenco que tinha um DNA, é difícil a gente falar... seria um DNA específico do continente africano, mas dentro do imaginário que o pessoal imaginava de seleções já, de Camarões principalmente, antes, né, naquele ano de 2010, da própria Gana, talvez tivesse ali um estilo de jogo bem parecido assim com o que o imaginário, pelo menos o imaginário brasileiro já tinha sobre seleções africanas, né? Uma equipe envolvente, uma equipe que atacava muito, e essa equipe foi a que enfrentou o Internacional, né? E como tu disse, né, apesar da comissão técnica do Internacional, né, ter dito que tinha alguns dados ali, a própria mídia brasileira também não tinha muitas informações por alguns motivos que tu já também citou, né, sobre o andamento da inserção de alguns outros continentes no Mundial de Clubes e tudo mais. Mas aí chega esse jogo e aí é que a gente conhece, né, o Mazembe. E eu vou colocar duas narrações aqui que eu acho que são bem interessantes para a gente discutir, que são a narração dos gols, do segundo gol narrado pelo Pedro Ernesto Denardim, na Rádio Gaúcha, e o segundo gol narrado pelo Haroldo de Souza, também na Rádio Band, né, na Bandeirantes do Rio Grande do Sul também. Kanga recua no lado esquerdo do campo de defesa, a bola foi para Caso Zula tentou no campo de ataque, a bola foi para o Cabunga, dominou, preparou a bomba, tirou gol! Gol de Cabangu para o Mazembe! 7 minutos e meio, etapa complementar. O que nenhum torcedor do Inter imaginava. O que nenhum torcedor do Inter esperava que pudesse acontecer. O estádio praticamente emudece. Apenas
cerca de 500 torcedores do Mazembe fazem a festa. O placar é surpresa, o Inter tá perdendo 1-0. Tudo. Calil Tuca dominou, encarou Guinhazu, levou pro meio, vai pra bomba, tirou gol! Gol do Mazembe! Calil Tuca! Ele levou pro meio, driblou, Guinhazu bateu e agora definitivamente o Inter não pode ser bicampeão mundial. O Inter não pode ser campeão mundial. O goleiro Kidjaba, ele pula sentado, faz acrobacias corporais, festeja. Os africanos liquidam o Internacional aqui em Abu Dhabi. E 10 mil colorados que aqui estão amargando esta derrota impensável na vida do Internacional. 49, vai terminar o jogo, terminou. O Inter foi batido por um time africano, o Inter fez vexame, gente. Esse não é o Inter, esse não é a sua história, não é a sua grandeza. E eu vejo 10 mil colorados chorando desesperadamente, porque não é assim que se sai de uma competição importante como essa. Eu não vou narrar. Há 40 minutos de partida, Singuluma bate no canto direito de Renan e a bola entra. Eu não narro este gol em Abu Dhabi, em respeito à torcida do Internacional. Há 40 minutos de partida, o Mazembe despacha o Internacional do Campeonato Mundial de 2010 nos Emirados Árabes. Aos 40 minutos de partida, cai Renan no canto direito, a bola entra no cantinho e estufa os cordéis da cidadela brasileira. Isto é profundamente lamentável, cidadão Sérgio Couto. É, Haroldo de Souza, o Inter viajou 12 mil quilômetros para tomar um sapeca neném de um time que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O Renan, mais uma vez, não viu onde a bola passou, não teve ideia onde a bola passou. Calu tá fazendo 2-0 e o Inter só volta para Porto Alegre dia 19. Vai fazer o que aqui em Abu Dhabi até lá, Magrão? E aí, como vocês já puderam ouvir, tem algumas coisas bem interessantes pra gente ver o comportamento também da mídia brasileira em relação à vitória. Obviamente que não se esperava, não era comum que o Mazembe derrotasse o atual campeão da Libertadores da América, né? Isso, de fato, a gente tem que levar em conta. Mas o que me chamou a atenção nessas duas narrações, primeiro, né, o narrador da Gaúcha, né, falando que o Inter não poderia perder para um time africano, né, e isso é bem relativo, enfim. E o segundo, né, na Band, né, simplesmente, entre aspas, não narrando o gol, né, e esse jogo sendo tratado como um grande vexame, né, e obviamente que isso depois seria usado pelo Grêmio como ali uma espécie de uma chacota, né, ainda é usado, né, até hoje, querendo ou não. Mas antes disso, Bruno, tu é torcedor do Inter, todo mundo já sabe, todo mundo que te acompanha no Twitter, todo mundo que te acompanha por aqui e tal. Cara, qual foi a sensação daquele jogo? Porque foi um jogo que o Mazembe simplesmente foi pra cima do Inter, né? E foram 2 gols ali do Calil Tuca, do Cabangu ali, que foram 2 gols, lindos gols, inclusive, e que, tipo assim, demonstrou um Mazembe ali que foi pra cima do Inter, né? E pelo que eu lembro da minha memória, o Inter até teve boas chances naquele jogo, mas o Mazembe foi bastante efetivo. Cara, vamos falar então sobre esse jogo, né? Tem que chegar nesse momento. O time do Inter, quando ele sai... Vou falar um pouco do pré do Inter, né? Para que ajude um pouco a entender o contexto desse jogo. O Inter, como ele ganhou o Mundial em 2006, um feito também inesperado, conquista em cima do Barcelona, do Ronaldinho, Deco, Puyol. Tem que falar um pouquinho bem do meu time também, né? Mas quando ganha aquele Mundial e quando vai para o segundo Mundial, criou-se... O torcedor já tinha aquilo de que é possível, já sabia que era mais possível. E o Inter foi, não sei se com um certo oba-oba, mas com muita confiança também. Tipo, como o campeão europeu no momento era Inter de Milão, que não é, apesar de ser um grande time, recheada de craques, grandes jogadores, não tinha nenhum Ronaldinho Gaúcho, como tinha em 2006.
torcedor acabou se confiando um pouco mais e acreditou-se que o Inter poderia pelo menos tentar, né, esse bicampeonato, ele era possível, que o Inter poderia jogar de igual para igual contra essa Inter de Milão. Então o Inter foi com bastante confiança, né? O time era basicamente, a base se manteve, né, do time que ganhou a Libertadores em 2010, não teve tantas perdas, e acabou indo para esse Mundial. O time fez não fez uma grande preparação, não podemos dizer assim que o clube se preparou da melhor forma. Após a derrota a gente começou a perceber que teve algumas falhas na preparação do Inter, mas quando entrou para o jogo, o clube tentou se impor. O Inter teve algumas chances no primeiro tempo. No início do jogo parecia que o Inter conseguiria a qualquer momento conseguir o resultado, né? Talvez tenha sido esse o problema. O time meio que estava confiante, talvez até demais nesse jogo. Então teve algumas chances perdidas pelo Rafael Sobis, algumas na cara do gol, assim, que o clube acabou perdendo. E com o desenrolar da partida, o Mazembe acabou conseguindo impor também seu futebol. O Mazembe foi um clube que tem muita personalidade, acho, aquele elenco do Mazembe. Tanto pelas comemorações, tanto pelo modo de se portar dentro de campo. Era uma equipe reverente, ia pra cima, driblava, não tinha tanto medo assim, respeitou o clube do Inter, mas não tinha aquele medo, não ficou jogando para trás, jogando por uma bola, jogando por um gol. Então acabou indo para frente, e com o tempo o Inter acabou vendo que não estava no seu melhor dia, assim, a bola não estava entrando, não estava conseguindo construir as jogadas, estava com algumas falhas no sistema de criação, no sistema defensivo também, mas ele consegue o primeiro gol, e depois o Inter acaba se jogando mais para frente, né, na tentativa de empate, daí acabou ficando mais fácil ainda para o Mazembe fechar o caixão, digamos assim, no segundo gol, que acaba sendo um lance individual, assim, quando a zaga do Inter já estava bem mais exposta, que o Mazembe, na verdade, precisava de espaço. O Mazembe mais queria que o Inter desse espaço, e o Inter acabou dando depois quando acaba se jogando para frente. Então, o Mazembe soube aproveitar muito bem naquela partida. O time do Inter não fez uma boa partida, que acabou colaborando bastante também para que o Mazembe conseguisse vencer, né? Não foi a melhor partida do clube, mas é um clube que foi um jogo que mostrou para mim muito da personalidade do Mazembe. Então, lembro bastante do Kidiaba, que ele fazia a proteção dele no gol, assim, né? E até o próprio cabelo dele era um cabelo já irreverente, comemorava quicando, né? Que daí também ficou muito marcado aqui em todo o Brasil, por todos os torcedores, e ajudou bastante na flauta das outras torcidas, a forma com que ele comemorava. Então era uma equipe de muita personalidade, muita irreverência, era um futebol que respeitava, mas acabou não tendo medo, assim. Acho que isso foi muito determinante também. Sempre, eu gosto de pontuar, assim, né, a flauta é muito válida, aquilo que os narradores falam, né, de que não exatamente o que os narradores falam, acho que não é tão correto falar que é um absurdo o Inter perder para um clube africano, porque acho que existem clubes africanos que conseguem vencer, jogar de igual para igual clubes de todo o mundo, assim, tanto os clubes de continente. Assim como não era nenhum absurdo o Barcelona perder para o Inter em 2006, também não podemos tratar como nenhum absurdo o Mazembe vencer do Inter em 2010, apesar de que a torcida local aqui não esperasse tanto, né? O Mazembe, ele é o primeiro passo para se quebrar um pouco, né, para ter um pouco mais desse respeito. E acho que a forma com que era o clube, a forma com que o clube se portava em campo e a forma com que foi essa vitória, foi uma vitória que o clube jogou o seu futebol, conseguiu impor o seu futebol, conseguiu impor o seu modo de jogar. Acho que isso foi muito importante também. Com certeza, todos os clubes acabaram folgando no Inter, soltando a sua flauta. Isso acho que é natural do futebol. Eu soltei flauta quando o Grêmio perdeu pro Real Madrid, que é o Cristiano Ronaldo. Então acho que isso acaba sendo normal, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas acho que, com certeza, algumas formas que a mídia acabou trazendo no momento foram bem complicadas, assim. A gente espera que isso não se repita em outras oportunidades, porque é bem provável que se repita outras e outras vezes, assim. Os clubes africanos estão cada vez mais se profissionalizando, cada vez mais conseguindo demonstrar ótimas performances dentro de campo, que conseguem disputar com clubes de qualquer outro lugar do mundo. Então acho que tende a se repetir, que a nossa mídia ela pare de subestimar tanto, que consiga acompanhar mais. Na verdade, é só a falta é o desconhecimento mesmo, né? Se acompanhassem, se tivesse tendo esse conhecimento, entenderiam. Acho que não podemos comportar como se Europa e América do Sul, como se apenas Europa e América do Sul
fossem os continentes que sabem jogar futebol e que têm relevância dentro do esporte. Acho que isso é uma miopia assim, muito grande e acabou sendo refletido em diversos comentários. Como eu falei, a flauta, tudo, ela é natural, mas existem diversos comentários que acabaram sendo bem pejorativos em relação ao clube do Mazembe, certo? Tratando como se fosse um clube pequeno, como se tivesse um clube que estava ali do nada, como se não tivesse uma história, como se não fosse um clube bem conceituado dentro do continente. E também tratando apenas como folclore, né? É muito raso, é reducionista tratar apenas um lado folclórico, é de se reconhecer o tamanho do Mazembe, da importância, que não é apenas folclore, é apenas o modo do clube e o modo dos jogadores do clube de se portar. E aquela famosa comemoração, né, do Kidiaba quicando, muitos torcedores acharam que aquilo dali foi uma comemoração que foi feita apenas ali imediatamente no jogo do Inter, por exemplo, contra o Inter, por exemplo, naquele Mundial de Clubes. Mas na verdade, aquela comemoração do Kidiaba, que depois acabou sendo a comemoração também de alguns outros jogadores, já tinha acontecido no título de 2009 da República Democrática do Congo, né, da seleção, no Campeonato das Nações. Então já era uma comemoração conhecida, obviamente, ficou mais famosa aqui no Brasil, né, enfim, mas já era uma comemoração utilizada antes do jogo contra o Inter, antes do Mundial de Clubes também. O Kidiaba, que inclusive virou político, né, até a última informação que a gente soltou durante esse ano acabou virando político, mas também chegou a trabalhar também ali como assistente de goleiro, preparador de goleiros no Mazembe, né, logo após a aposentadoria. Com certeza, Luiz. Acho que até contra o Pachuca o Kidiaba tinha feito aquela comemoração na época, né? Tava até meio temerário, assim, que ele pudesse fazer conosco e acabou fazendo. Ele acabou fazendo. É uma pena até que não teve, né, essa comemoração na final, né? Na final do Mundial acabou a imponência, né, da Inter de Milão acabou sobressaindo, acabou sendo uma vitória até mais tranquila, assim, um jogo mais tranquilo por parte da equipe europeia. Teve alguns contrastes até interessantes de se ver, né? A equipe do Mazembe, como a gente falou, era a base da seleção do Congo. Os jogadores, então, portanto, a maioria eram jogadores congoleses, né? Apesar de ter alguns estrangeiros também no elenco. Na totalidade também de jogadores africanos, não tinha nenhum de outro continente. E aquela equipe da Inter de Milão, ela era muito marcada porque era, talvez, acho que foi a primeira equipe italiana que venceu. Acho que não tinha um italiano no elenco, ou se tinha era só um no time titular, não tinha mais de um italiano no time titular. Então mostra, né, um pouco dessa pluralidade. E era a equipe comandada também pelo um dos maiores jogadores africanos da história, Samuel Eto'o, que daí acabou conseguindo vencer o seu primeiro Mundial de Clubes, né? Em 2006 ele não acabou nem podendo participar por conta da lesão. Então acaba tendo alguns contrastes interessantes, assim, de a gente poder verificar. Mas mesmo não tendo vencido, né, esse Mundial de Clubes, a campanha é extraordinária, já é de se ressaltar. E é muito interessante, né, de a gente analisar que foi só não dar a oportunidade, né, porque não foi algo dado, assim, mas a partir do momento em que os clubes africanos tiveram a oportunidade de estar disputando o Mundial de Clubes, não demorou muito para que eles chegassem já numa final e desbancassem grandes clubes também, como o próprio Internacional. O mesmo se a gente observar também na Copa do Mundo acaba ocorrendo, 20 anos, acho que 20 anos são a Copa de 70, 74, 78, 82, 86, na sexta participação em Copa do Mundo, em que era garantida a participação de pelo menos uma seleção africana, já teve também a grande participação da seleção camaronesa, né, em 1990. Então a gente consegue perceber que a partir do momento em que o futebol expande as oportunidades para todos os clubes, a gente consegue ter mais zebras, entre aspas, que acabam se tornando a naturalidade, porque acaba tendo a oportunidade do desenvolvimento dos clubes e das seleções dessas próprias regiões. Então, se a gente for analisar, até uma coisa meio não polêmica, mas se a gente for analisar, muitas de clubes e seleções que são ditas tradicionais acabaram conquistando suas glórias em tempos em que eram apenas, em que o futebol não era acessível, digamos assim, não tinha, todos os campeonatos não tinham para todos os continentes. Se a gente for analisar
na década de 60, o clube, né, do Real Republicans, que era um clube do governo ganês, o clube de Kwame Nkrumah, acabou fazendo em amistosos, acabou empatando com a seleção, acabou empatando com o Real Madrid e jogando também se eu não me engano, até vencendo a seleção italiana. Se eu não me engano, agora eu posso estar trazendo até a informação incorreta, peço desculpas, mas fez bons jogos contra a seleção italiana e empatou também com o Real Madrid, que era o Real Madrid de Stefano. Se desde aquela época já tivesse oportunidade para que talvez esse clube estivesse disputando um campeonato mundial e para que outros clubes africanos estivessem disputando campeonatos a nível mundial, provavelmente esse feito do Mazembe, que só foi feito em 2010, poderia ter sido feito muito antes. Então não foi que os clubes africanos demoraram muito tempo para chegar numa final de mundial. Isso não é uma verdade por si só. Eles demoraram muito tempo porque demoraram muito tempo para jogar o mundial. A partir do momento que jogaram o mundial, rapidamente chegaram na final e já chegaram mais de uma vez, né? Depois o Raja Casablanca acabou vencendo também o Ronaldinho Gaúcho, né? O Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho chegou também na final. Então basta apenas abrir o futebol, a gente consegue verificar que existe sim futebol de muita qualidade e de muito valor, principalmente no continente africano, que é o que a gente acaba trazendo aqui, mas também em todos os outros continentes. Mas pelo continente africano ser muito subjulgado, né? Apesar de termos jogadores africanos em praticamente todos os clubes europeus, é importante a gente verificar que o futebol de clubes acaba tendo essa evolução também. E esse feito do Mazembe, né? Eu trago assim aqui como colorado, é um dia muito triste para mim, é uma data até difícil de estar aqui relembrando. Eu já lembro depois do jogo que eu chorei bastante, fiquei trancado no quarto, fiz um bolo. De fato, hoje eu consigo já analisar que é um feito de extrema importância e extremamente necessário. A gente precisava que ocorresse um fato desse como o Mazembe, e a gente precisa que também continue ocorrendo outros como o do Raja Casablanca e outros que com certeza vão acontecer ainda nos próximos anos, para que não sejam casos vistos como exceções e casos vistos como casos isolados, porque de fato não foram. Foram fatos que ocorreram por conta da construção e do valor que é dado no futebol africano, no futebol africano e no continente africano. Então não são casos isolados, não são exceções. São casos que vão acontecer e vão continuar acontecendo sempre que tiver a oportunidade, sempre que for possível. E aquela competição, só para concluir, aquela competição, né, do Mundial de Clubes 2010 teve como ali o melhor jogador, os dois melhores jogadores do continente africano, né, vindos do continente africano. O melhor jogador daquele torneio foi o Samuel Eto'o, né, inclusive fez um gol na final, inclusive teve aquela comemoração que ele fez o gol contra o Mazembe na final, comemorando com umas sacolas e tal na mão, né, ele acabou ficando com o título de melhor jogador. E o Kalil Tuca do Mazembe foi o segundo melhor jogador do torneio e depois em terceiro o D'Alessandro. Enfim, foi ali um campeonato que, querendo ou não, teve como protagonismo jogadores africanos, né? O Eto'o, né, um dos grandes astros ali daquela Inter de Milão, junto com o Diego Milito, por exemplo. E esse Mazembe aí, né, 2010, que foi treinado pelo Lamine Ndiaye. Então foi o técnico aí que conquistou o título da Champions Africana em 2010, até porque em 2009 era um outro técnico, então em 2010 o Ndiaye conseguiu conquistar o campeonato africano, né, o campeonato da Champions Africana, foi vice-campeão naquele mesmo ano nacional, o Vita Club, né, que é o maior rival do Mazembe, acabou sendo campeão naquela época, e aí ficou com o vice-campeonato, né, do Mundial de Clubes. Então digamos que foi uma boa temporada do Mazembe, principalmente ali para globalizar a marca, né, porque já tinha um projeto muito bacana, então ainda teve essa oportunidade de globalizar a marca. Então isso acabou sendo muito bacana para o Mazembe, assim, para a respeitabilidade do Mazembe dentro do continente também, mas também no mundo do futebol como um todo. Isso. E Luiz, também é válido de lembrar também que tanto em 2005 quanto em 2006, que tinha sido nas participações anteriores de clubes brasileiros, o Al-Ahly deu muito trabalho, né, tanto pro São Paulo quanto pro Inter. O Inter conseguiu um gol no final ali com o Luiz Adriano. Eu lembro que foi um jogo bem difícil, então já estava sendo trabalhado há bastante tempo assim a força do futebol africano dentro do Mundial de Clubes, que acabou sendo premiado ali em 2010. Muito bem lembrado, inclusive o jogo do Inter Al-Ahly é o famoso jogo do Alexandre Pato fazendo aquela comparação com o ombro, inesquecível, contra o Al-Ahly, gol do Luiz Adriano, inclusive, um dos gols do Inter. Lembro bem porque estava assistindo esse jogo muito ansioso, torcendo para o Al-Ahly. Secadora, né?
Eu já torcia pra clube africano, mas nem sabia. Muito antes do Mazembe. Então, vamos chegando na nossa sessão Ubuntu, mas eu vou esperar pro Bruno apresentar o nosso convidado nesse último episódio do Mama África FC, porque ele é muito especial, né, Bruno? Nosso material que a gente tem para a sessão Ubuntu aqui no Mama África FC número 21. Luiz, você e a nossa audiência devem lembrar que poucas horas após o jogo, né, terminar, o Mazembe conquistar a vaga para a final, teve um vídeo que viralizou bastante em minhas comemorações, que foi o vídeo do rapper Kanhanga fazendo um freestyle, um improviso, com uma música comemorando, né, a conquista do Mazembe, zoando um pouco o Inter, tocando uma flauta no Inter, né, falando um pouco sobre o salto alto que o time do Inter teria entrado, sobre a arrogância, né, dos jogadores, e foi um vídeo que foi um sucesso na época. Hoje já conta com mais de 800 mil visualizações no YouTube. O Kanhanga, que é um rapper angolano que mora em Porto Alegre e acabou fazendo esse vídeo uma forma de comemorar. Então, hoje, né, no quadro da sessão Ubuntu, que é o quadro que a gente acaba trazendo referências artísticas, culturais, relacionadas, né, ao tema que a gente aborda no Mama África FC, a gente vai falar um pouco sobre o Kanhanga, mas vai ser uma sessão Ubuntu especial, porque a gente conversou com o Kanhanga, a gente fez uma pequena entrevista com ele, falando um pouco sobre a carreira dele e sobre esse vídeo que viralizou, sobre esse jogo do Mazembe, sobre a importância para ele. Então a gente fez essa conversa com ele. E a primeira coisa que a gente perguntou foi sobre como foi gravar esse vídeo, como foi a gravação desse vídeo, da onde surgiu essa ideia, e ele contou um pouquinho para nós. Opa, tudo bem? Eu sou o narrador Kanhanga. Primeiramente vou te agradecer pelo convite de poder participar desse projeto, desse podcast. E então, como surgiu a ideia de gravar o vídeo após a vitória do Mazembe? Na altura eu trabalhava dentro de uma produtora chamada DDA, uma produtora de áudio, né, com o DJ Alex, que é o meu DJ, e normalmente ia todos os dias lá para fazer música, jingles, spot publicitário, né, comerciais e tal, e gravava as minhas músicas também. Nesse dia tinha o jogo, né, eu até nem ia para a produtora, acabei indo, e os caras botaram a TV no hall da produtora, né, então pararam todo mundo de trabalhar e ficaram assistindo o jogo. E eu tava, né, eu tava aí também sentado olhando o jogo, e tinha acho que 3 colorados e 2 gremistas, né, e aí via sempre aquela zoação e tal, de que dos colorados, no caso de que o Inter ia vencer e tranquilamente. E eu dizia, bola redonda, vamos esperar, vamos ver o que, né? Vou ser sincero que não tinha a concepção, não tinha certeza de que o Mazembe ia vencer, mas aquele orgulho africano me dizia aquilo, né? Então eu tentava me defender de alguma ou de outra forma, e eu estava torcendo pelo Mazembe. E repara que o Mazembe é um clube do Congo Democrático, né? Faz fronteira com Angola. E aí eu disse, não, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. E daí quando o Mazembe faz o primeiro gol, né, daí eles ficaram tipo, não, vamos virar, né. Enfim, daí o Mazembe faz o segundo gol, aí que eu acredito que eles começaram a ficar mais preocupados, assim. Na mesma da hora eu peguei a caneta e comecei a escrever, assim, do sarro que eles estavam tirando de mim, os colorados, né. Escrevi mais ou menos um verso muito básico e tal. E daí quando o jogo termina, eu chamo o DJ Alex, né, que ele é gremista, e digo, olha o que eu escrevi aqui. Na mesma da hora ele disse, entra pra cabine. Eu disse, nem tem beat, não tem base, nem nada. Ele, não, entra pra cabine. Daí eu entrei no laboratório, ele achou um primeiro instrumental na internet, disse, consegues gravar nessa? Eu disse, acho que sim. E aí gravei. Daí ele chamou a menina que trabalhava na produtora, que era a parte de vendas e tal. Ela tinha um celular da Sony, naquela época nem era smartphone e tal, e ela gravou um vídeo eu cantando, né, dentro da produtora. E enfim, esse vídeo a gente terminou e colocou no YouTube. Eu fui para casa, né, terminou, aí eu fui para casa, eles foram para casa. Dia seguinte eu tava
estava dormindo e acordei com a ligação dessa mesma menina que trabalhava na produtora me chamando, dizendo que o Clique RBS estava lá querendo me entrevistar e que o rap tinha mais de 400 mil em menos de 24 horas e, enfim, foi basicamente isso. Bom, o Canhanga, né, para quem quiser acompanhar o trabalho dele também no YouTube, é só digitar Canhanga Sport Rap. O canal dele já consta com 495 mil inscritos, já são quase 500 mil de pessoas, né, que acompanham ele. E então fica a nossa sugestão para quem quiser acompanhar. E também a gente fez outras perguntas e a próxima foi: como foi a reação dele ao saber do placar e qual a importância que ele vê dessa vitória do Mazembe para o futebol africano? E ele respondeu assim pra gente. Cara, qual a importância da vitória do Mazembe para o futebol africano? Eu acredito que não só para o futebol africano, mas também para o mundo inteiro. Eu acho que a partir daquela data, o mundo começou a olhar diferente o futebol da África, principalmente os clubes, no que diz respeito ao Mundial de Clubes, né? Então, muitas equipes já entravam em campo pensando, não podemos desmerecer o futebol, por mais superioridade técnica que eles tinham, né? Mas já entravam diferente, não podemos menosprezar os clubes africanos, os times africanos. Então, acho que aí também teve um marco histórico justamente para apontar um futuro diferente no que diz respeito ao futebol do futebol africano. Então acho que foi pro Mazembe, pro mundo, foi de tamanha grandiosidade, de certa forma, por ter derrotado um grande clube do futebol brasileiro, que é o Internacional, entende? E cara, sinceramente, assim, sobre a reação do placar, para mim foi surpreendente, porque eu não imaginei que o Mazembe ia ganhar, assim, que acredito que 99% das pessoas também não acreditavam, né? Só que, claro, eu nunca disse que vai virar. Eu estava dizendo que olha o jogo, vamos esperar, porque a bola redonda tem 90 minutos. Era só isso que eu dizia para os caras que estavam comigo lá na produtora, né, olhando o jogo. Então foi também surpreendente para mim ver que o Mazembe ganhou. Mas o ponto principal, eu acredito que seja justamente essa, né, de não menosprezar. Eu acho que talvez seja essa lição que não só o Inter tirou, mas como outros clubes, né? Porque teve o caso também do Atlético Mineiro, que perdeu com o Raja Casablanca, né, no Mundial de Clubes. Então ficou o Ronaldinho em campo. Então eu acho que é justamente isso, a bola é redonda, né? Independentemente de superioridade técnica, a gente sabe como é que é o futebol, né? Mas basicamente isso, cara. E nessa conversa com o Canhanga, a gente lembrou que, como eu falei já anteriormente, o vídeo viralizou bastante na época. Acredito que foi bem logo após o jogo. Eu, como colorado, recebi um monte de vezes esse vídeo. Era vizinho que cantava a música, que tinha decorado. E tive que lidar bastante com isso. Era carro que passava com a rua. E daí a gente perguntou também sobre como foi a repercussão com os torcedores dos outros clubes do Brasil. Como foi a recepção da mídia. O Canhanga contou um pouquinho pra gente também sobre isso. Como foi a repercussão após postar o vídeo? Como eu disse anteriormente, a gente postou o vídeo sem pretensão nenhuma e sem imaginar que o vídeo ia viralizar, no caso, entende? A gente só fez o vídeo e postou, cara, sabe? Eu acordei com a ligação da menina da produtora dizendo que o Clique RBS estava na produtora, queria fazer uma entrevista. Para mim foi pego de surpresa. Foi mais entrevista de quê? Daí ela me explicou, não, o vídeo que a gente postou ontem tá com quase 400 mil visualizações em menos de 24 horas. É o vídeo mais acessado do YouTube Brasil. E aí quase todos os programas de esporte do Brasil na época passaram o vídeo, né? E eu não tinha noção do que era aquilo, né? Não tinha noção. Cara, foi ter mesmo noção muito depois. A repercussão foi gigantesca, né? Quase todos os programas de esporte na altura passaram, Band, Globo Esporte, quase todos os programas de esporte. Eu tive
A própria ESPN também ligou para fazer entrevista, né? Enfim, fiz entrevista em vários portais de esporte. Maior parte dos canais de esporte passaram o vídeo. Então, por isso que o vídeo deu essa repercussão. Sobre apoio de torcedores brasileiros, eu acho que é mais o contexto mesmo do lado gremista, que é uma coisa aqui do Sul, né? Que é a rivalidade. Então, os gremistas abraçaram isso de tamanha forma, né? Que fortaleceu muito mais para poder gerar essa viralização, né? De poder viralizar mais. Mas, enfim, do outro lado, foi a partir daí que as pessoas começaram a conhecer também, conhecer o meu trabalho enquanto artista, enquanto rapper, né? Tem muitas pessoas que admiram o meu trabalho hoje, que me conheceram a partir desse, né? Até tenho amigos que são meus amigos hoje, trabalham comigo hoje, porque eles me conheceram, né, a partir desse rap vendo na televisão. Então, talvez essa foi a questão de repercussão, né, mais positiva, assim, no contexto geral. E por fim, pessoal, para finalizar, o Kanhanga acaba sendo uma pessoa muito importante aqui que a gente acabou trazendo, não só para essa relação com o Mazembe, mas porque ele faz a conexão entre o rap e o futebol. Ele tem vocês podem olhar depois no canal dele no YouTube, procurar no Spotify. Muitas das músicas dele são tributos a alguns jogadores. Então ele faz algumas homenagens para Messi, para Pogba, para Cristiano Ronaldo. Ele faz essas homenagens nas músicas a esses jogadores. E o Ponta de Lança, o nome já surge também um pouco dessa fusão entre o rap, o futebol, a música e o futebol. Que Ponta de Lança é inspirado tanto na música do Jorge Ben, tanto na música do Rincon Sapiência, que é do rap também. Então a gente tem essa conexão no projeto desde sempre. Então, nesse nosso quadro Sessão Ubuntu, a gente trouxe o Kanhanga para falar um pouco sobre o Mazembe, e ele acabou também contando a perspectiva dele, né? A gente indica que todos ouçam, que todos conheçam o trabalho do Kanhanga, e ele contou um pouco da perspectiva dele sobre essa relação entre o rap, a música, mas mais especificamente o rap e o futebol, sobre como ele enxerga esses dois lados e como se complementam dentro do trabalho dele. Olha, como eu enxergo a relação entre a música, entre o rap e o futebol, olha, para mim é muito simples, porque hoje eu trabalho diretamente com esse tipo de segmento, né, de rap sport, né. Em 2016 eu criei o canal Kanhanga Sport Rap, que faz rap homenageando as lendas do esporte, do futebol especificamente, mas isso não é uma coisa que eu comecei, né? Já teve muitas pessoas que fizeram rap homenageando os jogadores, né? Tem do próprio Marcelo D2, né, fazendo pro Ronaldo. Lá fora também tem muita gente fazendo rap para jogadores da NBA. Enfim, não é uma coisa nova, porém tem um canal especificamente para isso, aí já é um contexto diferente. Então, em 2016 eu criei o Kanhanga Sport Rap, né, que faz esses rap homenageando os jogadores. Então, eu acho que a relação do rap com o futebol traduz muito isso, da característica que muitos jogadores passam, né, até alcançar o estrelato, até se tornarem jogadores de sucesso. E não é diferente da bandeira que o rap levanta como tema, né, que é lutar pelas classes mais desfavorecidas, né. Embora hoje a gente perpassa por muitos outros temas no que diz respeito ao rap, mas o rap sempre teve esse cunho político-social, né, de desigualdade, de discriminação. Então, o que eu digo sempre é que muitas da realidade desses jogadores que saem de onde saem para se tornar um jogador de futebol não é diferente daqueles artistas que, por exemplo, falam sobre suas comunidades, né, que tentam lutar para terem uma vida melhor. Então, a música, o rap, ele só traz esse elo de ligação, né, cara? Hoje tem vários jogadores, né, que jogam na Europa, aqui no Brasil, que conhecem o trabalho justamente porque deram essa possibilidade de, por exemplo, descrever as histórias deles no formato de rap, né? Então, para mim, a relação entre o rap e o futebol é muito estreita, justamente por conta desse trabalho que eu desenvolvo hoje.
Então a gente finaliza, né, essa conversa aí com o Canhanga, que foi muito importante para nós. A gente indica quem quiser conhecer, seguir o Instagram dele, @canhangaoficial, vai poder ter acesso a todas as plataformas de streaming, para todos os trabalhos dele, para estar conhecendo um pouquinho mais. E outra indicação que a gente faz também, para quem puder entrar no Instagram, @Associação dos Angolanos RS, também o Canhanga faz vários trabalhos sociais com a população angolana que mora tanto em Porto Alegre quanto todo o estado do Rio Grande do Sul. Eles arrecadam várias doações, tem várias vaquinhas. Quem puder estar colaborando também nessa causa, a gente aqui do Ponta de Lança faz essa indicação também. Esse acaba sendo um pouco do nosso quadro Sessão Ubuntu, que foi um pouco especial hoje, e a gente agradece, né, a participação do Canhanga, a atenção e a disponibilidade dele para estar aqui conversando com nós, que essa conversa com certeza foi muito especial, tão especial quanto foi essa vitória do Mazembe que a gente acaba trazendo aqui. Então vamos chegando ao final do último episódio do Mama África FC em 2020, ou seja, 21 episódios só do Mama África FC. Então, de fato, a gente consegue encerrar o Mama África FC em 2020, na segunda temporada, que eu acredito que foi uma temporada onde a gente produziu muita coisa aqui nesse podcast. A gente conseguiu colocar muitos pontos e contrapontos e reflexões, memórias sobre o futebol africano. E Brunão, eu tô feliz pra caramba, cara. 21 episódios em 2020, na situação que foi o mundo todo, o Brasil, a gente conseguiu toda a semana colocar, de 2 em 2 semanas, na verdade, colocar um episódio no África FC e terminar com uma reflexão importante dessas. Aí, o podcast que vai sair um dia antes, né, do famoso Mazembe Day, e a gente colocar esse contraponto também na discussão para o pessoal que nos ouve, o pessoal que vai divulgar também esse EP, é muito bacana, né? Então, cara, só tenho a agradecer a ti. Obviamente, vai voltar na terceira temporada, todo mundo voltará na terceira temporada, mas é muito bacana encerrar aí também contigo essa segunda temporada, que também começou nesse ano, né, aqui no Ponta de Lança, e que certamente já tem um contrato assinado com o Ponta de Lança, que Bruno Negrão não pode sair do Ponta de Lança nunca mais. Com certeza. Agradeço, né, não só a ti, quanto a todos do projeto e todos os ouvintes também que nos acompanharam, né, nesses 21 programas. A minha relação com o podcast ela é bem peculiar, assim. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito podcast. Acho que antes de eu entrar aqui no Ponta de Lança e começar a produzir podcasts, acho que eu nem tinha ouvido podcast. Eu não sou a pessoa que mais acompanha. Eu acompanho quando tá no YouTube e tem o vídeo. Só o áudio eu sou muito difícil de acompanhar. Então, a minha participação nos programas, eu não sei quantos eu acabei fazendo, mas fiz boa parte também nesses 21, me fez conhecer um pouco mais sobre o mundo do podcast, me fez aprender, me fez me interessar, buscar, conhecer. Hoje eu sei quem faz os podcasts, hoje eu conheço já os maiores podcasts. Então, me fez entrar um pouquinho nesse mundo, nessa podosfera, e que eu gosto bastante. Para mim, eu gosto sempre de estar gravando, de estar conversando, tá fazendo essa resenha aqui, né? Falando um pouquinho, eu acho que é sempre muito bom. E trazer um pouquinho sobre esse time do Mazembe. Vou dizer que seja muito, muito bom. Também tenho minhas mágoas, as minhas questões pessoais com esse dia, mas é muito necessário e importante assim, de se trazer, né? Até uma coisa que eu não coloquei, se não me engano, esse foi o primeiro mundial que foi disputado mais próximo do continente africano, foi disputado em Abu Dhabi, e a torcida do Mazembe estava em grande peso. Isso acaba influenciando também, né? Se for ver, são poucos campeonatos a níveis nacionais que tem disputado em solo africano. Então é cada vez mais, é extremamente raro que isso ocorra, sendo que todo mundo sabe que o fator casa é extremamente decisivo para qualquer clube, em todos os campeonatos, o fator casa sempre é decisivo. Então, é de se pensar um pouco nisso, né? A importância de ter as torcidas mais próximas dos seus clubes. Enfim, são coisas que a gente acabou trazendo aí, mas é sempre importante a gente estar comentando, e eu gosto bastante de estar fazendo aqui o Mama África FC. Agradeço muito, muito, muito todos os nossos ouvintes, todos que acabam nos acompanhando, e estamos trazendo aí sobre esse Mazembe aí, passando esse Mazembe Day aí, vai ser bem significativo, o pessoal vai lembrar bastante, mas apesar de toda a flauta, hoje eu já entendo que é algo muito bonito, é uma história muito bonita e que deve sim ser valorizada, e estou aqui fazendo a minha parte também. Espero que a torcida do Inter que compreenda também, se não compreender, azar.
Mas também não me importo tanto. É algo necessário, assim mesmo, deixar um pouco esse clubismo de lado e a gente falar um pouco sobre o que precisa, né? Sobre o futebol. Trazer sobre as belas páginas aí do futebol, que a grande maioria, ou grande parte delas, tem um pouco da África junto também. Então agradeço. 2021, tamo junto de novo, né? E vamos que vamos. 2021, uma nova... Espero que a gente consiga também trazer, não só relembrar o passado, mas também narrar grandes conquistas também dos clubes africanos ao longo desse próximo ano. Isso aí, senhor Bruno Negrão. Possivelmente vocês não encontrarão Bruno Negrão no Twitter no dia 14 de dezembro. Dificilmente encontrarão no Twitter tweetando algo, possivelmente dando algum RT na página do Ponta de Lança, alguma coisa assim, mas não encontrarão. Não sei porquê. Curiosamente, pode meu ter clubismo também não deixa, né? Minha relação com o meu time também não tá das melhores, né, Luiz? Já é muito sofrimento já que a gente tá tendo ultimamente. Então, tem que poupar um pouco, né? Tá, eu percebi que o Bruno Negrão tá sumido das redes sociais ultimamente, tá muito pontual, mas é o final do ano, né? É o final do ano. Dá uma descansada. Então, já que o Bruno fez esse agradecimento, eu também vou fazer o meu agradecimento, né? Pude apresentar esse programa, né, durante todo o ano, a gente conseguiu pautar muita coisa, e também, assim como o Bruno falou, eu também agradeço a nossa audiência que tem só nos ajudado, e o melhor do Ponta de Lança é quem nos ouve e quem nos divulga, porque o pessoal realmente divulga os nossos episódios, a gente sempre agradece isso, então a gente sempre agradece esse carinho. Então não esqueçam que, como o Bruno disse também, terceira temporada, a gente volta logo no início do ano a gente está voltando, não temos uma data ainda, mas voltaremos, como já diria aquele famoso apresentador lá do Rio Grande do Sul. E não esqueçam, viu? Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até ano que vem, galera. Eles pensaram que a África não tem time. Exato, essa é uma demonstração que me de sambanha. Bola rolou lá no Dubai. O Inter convencido achou que iria ganhar, mas não ganhou não, porque o Mazembe mandou 2 pedradas pro Colorado sofrer. Olha meu irmão, nunca subestime. Já disseram aí que a África não tem time e agora viram bem. Pipoquem o filme, o drama dos moleques agora virou um filme. Foram 2-0, olha o desespero. Cadê os moleques que iam soltar o berro? Cadê o Guinha Azul? Cadê o D'Alessandro? Cadê o jogo de treino? Diz aí malandro, cadê o Celso Roth? Cadê o Juliano? Cadê os Colorado? Só deu africano, primeiro Cocabango, depois Calou e Tuca. Coitado do Renan que não viu a bola nunca. Esse é o Mazembe, os guris são bons de bola. Mostraram em Abudá, mostraram em Angola que a África tem time. O mundo ouve agora que o Mazembe ganhou, mas também gastou a bola. Yes, man. Esse é o Mazembe Futebol Clube da República Democrática do Congo. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.